seja, ninguém derruba um gigante sem antes matar aí um urso, matar um leão, né? Ninguém conhece a história por trás dos bastidores, mas quando nós olhamos para esse texto bíblico, ele é interessante porque ele está primeiramente no capítulo 12 de Gênesis. É claro que o povo já tinha saído lá da terra em que Deus pediu para que eles houvesse saído, mas agora no capítulo 12 Deus fala especificamente com um homem. Algumas pessoas até dizem, e uma vez eu fui questionado sobre isso, dizendo: não, pastor, a nação de Israel está lá porque Deus a escolheu. Eu disse: você está errado. Deus não escolheu uma nação, Deus escolheu um homem, e desse homem Deus abençoou a nação. Ou seja, tudo começa pelo menor, por aquele que ouve a voz. E você quer que Deus alcance a tua família, a tua casa, seja aquele que ouve a voz. Deus sempre vai começar por alguém, né? E se você perceber em Juízes capítulo 6, alguém vai dizer: olha, eu sou menor, a minha casa é mais pobre. Deus está preocupado com isso. Se você perceber, quando a Bíblia fala a respeito de Davi, quem ele era, o pai disse assim: ainda falta o menor. Menor ali, o original é insignificante, ainda falta o que significa absolutamente nada. É desses que Deus gosta de começar. Me ajude no retorno, porque eu fui embora, porque senão não consigo pregar nos outros dias. Mas escute bem, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos que um homem ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus e atendeu. Detalhe, irmão, guarda isso, porque a história nos conta, dizia que esse homem servia a muito Deus. Presta atenção, ele, quando servia a outros deuses, ele falava com os deuses e os deuses não falavam com ele. Guarda isso, eles falavam com os deuses, mas os deuses não falavam com ele. Detalhe, ele estava vendo os deuses e falava com os deuses que ele estava vendo, mas de repente surge um Deus que ele não está vendo, mas agora não é ele que está falando com Deus, é Deus que está falando com ele. Espera um pouquinho, você não entendeu que foi nada. Não precisa ver para falar. Você pode até tentar de todas as formas. Abraão via, orava, buscava, não tinha resposta, mas de repente, aleluia, sem ele ver, sem perceber, sem saber quem era, ele ouviu a voz que disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vem para o lugar que eu te mostrarei. Deus estava dizendo: olha, eu sou Deus, se você crer, vem comigo, porque eu tenho um negócio para você, não estou aqui para barganhar com você, então portanto não vou dizer nem para onde você vai. Atende o chamado e eu resolvo o resto. Aí quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que ele sai da terra, e quando ele sai sem saber para onde vai, apenas ouvindo uma voz de um Deus que ele nunca viu. Sabe como é que se chama isso? Fé. Tem muita gente que está sofrendo aí porque não está vendo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: você não precisa ouvir, você precisa crer que Deus pode fazer muito mais pela tua vida. Pastor, mas é só ouvir? Não. Isaías disse assim, presta atenção, foi Isaías que todo mundo diz assim: eis-me aqui, quando Deus falou. Mas foi só isso? Não. Ele disse: envia-me a mim. Ele completou. Existem pessoas que têm posição, mas não têm disposição. É diferente. Tem pessoas que estão sentadas aqui, estão numa posição. Tem muitos obreiros que estão sentados aqui, não em qualquer lugar que tem a posição, mas não tem a disposição. E o que Deus precisa não é da posição, é da disposição. Quando Ele diz: vem. Qual é o problema? Deus olha para nós e diz: vem, nós não vamos. Deus está na hora, a gente não vai. Por quê? Porque nós não temos garantia. Porque Deus não barganha conosco dizendo: olha, eu vou fazer isso por você, vem. Deus primeiramente diz: sai, vem. Aí a Bíblia diz que ele sai, sem saber para onde ir. E o detalhe, ele está indo em direção à região de Canaã. Canaã, irmão, a gente às vezes fala assim: é Canaã, é logo ali, mas Canaã só se tornou Canaã boa depois que o povo entrou na terra, conquistou e colocou tudo para fora, porque Canaã também era lugar de idolatria. Então Deus tirou o povo da idolatria para jogar no lugar da idolatria? Não. É porque quando você chega no lugar da promessa,
promessa, a situação muda, porque Deus te chamou para sair. Então não importa a condição que você vive, se você entrar e Deus estiver com você, a situação vai mudar. Qual é o problema aqui? Nós vamos entender que Abraão teve alguns problemas no meio do caminho. Primeiro, a Bíblia diz que Abraão se retira. E quando ele se retira em direção à terra, presta atenção, ele passa, pastor, primeiramente, alguns acreditam, e eu também sou desse, que ele passa em Siquém. Quando ele chega em Siquém, ele levanta um altar ao Senhor. Presta atenção, que toda caminhada do crente, seja ele pastor ou não, aonde ele chegar, ele tem que levantar um altar ao Senhor, ele tem que adorar a Deus, aonde chegar, não importa a igreja, não importa o tamanho do templo, se tem gente ou não, chegou, domina o ambiente com a adoração, aleluia. Se é no teu carro, adora, se é na rua, adora, se é no trabalho, adora. Qual é o problema? É por causa da situação, passou fome, alguma dificuldade, já não tem mais altar. Se tiver qualquer problema, já não adoro mais, já não glorifico mais. Eu disse ao pastor aqui que esse período que eu estou vivendo, pastor, era um período tão tremendo assim na minha vida. Por quê? Porque eu nunca vi na minha vida, e olha que eu já vi muita coisa, mas eu nunca vi na minha vida um período de tanto milagre que eu estou vendo na minha frente. Quando as irmãs começaram a cantar aqui, se tornou uma coisa tão comum. Quando as irmãs começaram a cantar, eu lembrei, falei, gente, você não sabe o que aconteceu comigo diante de tudo que acontece na maioria dos cultos, pastor Francisco, que a gente vai pregar, e na hora da oração, isso faz parte da promessa de Deus. Na hora da oração você vê muita gente caindo endemoniada, e a minha esposa é testemunha, muita gente caindo endemoniada, vomitando câncer, vomitando óleo de macumbaria, mas é quase todo dia isso aí. Nasci na igreja de Deus, movendo, mas a minha esposa não foi um dia comigo, eu fui ministrar no seminário, e quando eu acabei, estava pregando, e chamei o povo na oração. Quando nós começamos a orar, tinha um moço sentado em uma cadeira de roda, eu passei perto, a gente passa despretensioso, quase não querendo mais em nada, e sai orando pelo povo, e Deus operando, daqui a pouco eu passei, coloquei a mão na cabeça do rapaz, e falei, receba a cura no nome de Jesus, me permita, pastor, passei a mão na perna dele, falei, receba em nome de Jesus, orei, e continuei orando pelo povo. Quando eu olhei para trás, pastor, ele estava em pé. Então aquilo ali que você está vendo não significa nada diante do Senhor. Se Deus quer fazer, Ele faz, ouça a voz de Deus. Mas na hora da luta, levante um altar. Não importa o que disseram de você, não importa o que falaram de você, não importa o que você está passando na tua casa, creia, levanta um altar e se queima esta noite, e Deus vai ser glorificado. Agora presta atenção aí, ele sai de Siquém, e a Bíblia diz que ele vai até Betel. Quando ele chega lá em Betel, o que ele faz? Levanta um altar ao Senhor e adora a Deus de novo. E ele levanta um altar e adora. Só que todo mundo sabe que Betel aqui é a casa de Deus, né? Mas todo mundo acha que só porque vai levantar um altar na casa de Deus não vai ter problema. Está sendo enganado. Está enganado. Betel, levanta um altar. Está tudo certo, pastor, vai estar tudo bem arrumado. Eu sei, glória a Deus. Vão ter problema? É claro que vai ter problema. E a Bíblia diz agora, pastor, que há fome. O povo começou a passar uma dificuldade. Lembra de Belém? A palavra Belém é casa do pão. Mas lembra de Elimeleque, quando saiu de Belém, foi para Moab? Irmão, ele estava na casa do pão passando fome. Agora presta atenção aqui, esse texto. Está em Betel, levanta o altar, dá a impressão que está tudo certo. Mas agora vem a dificuldade, a fome. Ele se apavora para onde ele vai, Egito. Ele vai descer para o Egito. Quando ele desce até o Egito, presta atenção, que todo lugar que ele chegou, ele levantou um altar e adorou a Deus. Mas pastor Rogério, por algum motivo, Abraão perdeu a visão no meio do caminho. Quando ele está descendo para o Egito, ele para, pensa, olha para Sara e diz: essa mulher é bonita. Irmãos, Sara não tinha 20 anos, mas Abraão conseguia enxergar nela a beleza, e ele ficou com medo de perder Sara. Na verdade, eu vou piorar, ele ficou com medo de perder a vida. E ele desce com medo de perder a vida e diz: Sara, minha filha, vamos fazer um trato. Quando nós chegarmos lá, pela tua beleza, com certeza, olha, alguém vai se interessar com você. Como não tem lei aqui, são palavras minhas, vai me matar. Irmão, ele não recebeu a promessa de Deus.
Espera um pouquinho. Ele não recebeu uma promessa, ele não viu a voz de um Deus que ninguém sabe quem é, saiu e recebeu uma promessa. Agora, só por causa da fome, ele veio até a mulher. Por causa da dificuldade, tem gente que abre mão dos valores. Por causa de uma luta, não abra mão dos valores que Deus te deu. Não importa o que digam de você. Continue até se falar. Não, a Sara fala que você é minha, porque senão eu vou morrer. Aí ele desce, ao invés de levantar um altar no Egito, ele mente. Parecia ali, pastor Zezé, que não tinha nada. Mas pega a história bíblica, você vai perceber que a nação que saiu dele foi escravizada onde? Vamos lá, porque eu não estou entendendo que você está me dizendo que você está com medo, né? Aonde Abraão não levantou um altar, presta atenção e não esquece disso. Aonde ele não levantou um altar, foi justamente lá que a sua descendência ficou escrava. Vou falar algo para você nunca mais esquecer na tua vida. A área da tua vida que você não levanta um altar ao Senhor, você vai ser escravo dela. Oh, aleluia. Não se levanta altar apenas em Siquém, não se levanta altar apenas em Betel. Levanta-se altar também no Egito. Na hora da luta, na hora da prova, também tem adoração. Na hora que tem muita gente em época de congresso, na festa, nós estávamos aqui lembrando quanto tempo nós passamos aqui dentro. Cada culto que nós adoramos ali, todos aqui são testemunha do que eu estou te dizendo. Muita presença de Deus, mas quando o vento sopra, né? Aí você vê sair de lá, sobe daqui, vai lá. Deixa eu dizer uma coisa: na presença de Deus não está condicionada a multidão, mas a verdade. Escute, tem gente que diz que o Senhor procura adorador, não é verdade. Ele procura verdadeiro adorador, e verdadeiro não se condiciona a um ou dois ou três. Se não tiver ninguém, ele adora. E se tiver problema, ele adora. Se tiver passando dificuldade na fome, também ele adora. Qual é o problema? É que nós não temos coragem de levantar um altar no Egito para não perder alguma coisa. Mas você nunca perde quando você levanta um altar. Você nunca perde quando você adora. Você nunca perde quando você engrandece o nome do Senhor na hora da luta. O mínimo que pode acontecer é você, na hora da adoração, as cadeias sacudirem, as portas se abrem, as correntes caem, e você sai engrandecendo o nome do Senhor, porque a adoração ainda tem poder para mudar a nossa história. Abraão levanta o altar lá no Egito, aí volta. Por quê? Porque como ele previa, aconteceu. Flávio José, ele diz que Abraão ele enriqueceu naquele momento. Presta atenção que Deus ele reverte até isso, né? Abraão, quando ele sai da terra, alguns acreditam que ele sai sem nada, mesmo os pais sendo empresários, né? E era difícil abandonar a cultura, abandonar a casa, né? Depois que morre todo mundo da família, ele assume a paternidade de Ló, né? E a Bíblia diz que ele sai. Agora presta atenção que quando ele volta do Egito, ele não volta de mão vazia, porque Deus é tremendo. Deus consegue fazer aquilo que era para dar errado, dá certo. Por quê? Porque é uma promessa. Não, você não entendeu. Talvez você entrou aqui e você acha que vai dar errado. Deus é poderoso para transformar o que parece que vai dar errado, dá certo. Por quê? Por causa de uma promessa. Aleluia. Por quê? Porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse. E aquilo que Ele disse, Ele não volta atrás. Sara parecia que ia se perder, mas a Bíblia diz que Deus visita Faraó. E quando visita, traz a revelação sobre ele. Ele busca Abraão, vem aqui. Foi o que eu fiz com você. Qual é o teu problema, irmão? Ele está, quem está falando aqui é o Egito. Presta atenção que no Egito Deus poderia falar com Abraão, é ou não é? Não podia falar com Sara. Por que ele falou comigo? Deus se revelou por forte, por bambambam, e disse: olha, você tem poder, mas não tem todo. Quem está falando contigo tem todo. Sabe esse aí que é essa mulher que você está aí? Não, ele é filho do todo.
Tem muita gente olhando para nós pensando que você não é nada. Até você acha que você não é nada, mas você é filho do Todo-Poderoso. Só não toca na mulher. Procurador de história, pega aqui tua esposa. A história diz que esse povo, ele sofreu com chagas. Segundo alguns diz que Abraão orou, o povo foi curado. E quando ele saiu de lá, ele saiu com ouro, com prata. Aleluia. Não, levanta a tua mão, porque eu vou profetizar algo que veio no meu coração aqui agora. Deus é poderoso para trazer sobre a tua vida o milagre financeiro. Aleluia, de onde você menos imagina que pode vir. Você está esperando de um lado, Deus pode trazer até do Egito. Ele pode trazer ouro, pode trazer prata, traz a providência, traz a porta aberta, traz a cura, traz o milagre. Ele vai providenciar, aleluia, algo que é para dar errado por causa de uma enfermidade. Deus está dizendo: olha, reverti, agora eu vou dar ouro, vou dar prata, vou trazer o milagre. Ele vai orar sério, ele vai dar do céu, um poder. Deus vai trazer sobre a igreja o milagre. Cresceram. Quando eles cresceram, saíram com ouro e prata, mas eles voltam para onde? Hebron. Quando chega em Hebron, a Bíblia diz que lá ele levanta um altar. Aprendeu? Chega em Hebron, levanta um altar. Só quando ele levanta um altar, agora eles estão de posse de muita bênção. Bênção e milagre. Crescimento sem estrutura gera vaidade. Presta atenção. Crescimento sem orientação gera vaidade. Às vezes nós temos um bom, como é que eu posso usar a linguagem? Um bom cabo ou um bom soldado. Se a gente coloca ele como sargento, ele acaba com ele. Às vezes você tem um bom diácono, você coloca ele no presbitério, você acaba com ele. Às vezes você tem alguém que trabalha bem com as irmãs, mas se você colocar em determinada área, você mata ela. Ela nasceu para servir a igreja, nasceu para fazer isso. Qual é o problema? É quando a gente coloca e isso sobe, a vaidade vai lá em cima. Crescimento sem estrutura gera vaidade. Um gerou vaidade, aí Ló começa a perceber que ele também cresceu. Irmão, Ló vem na aba de Abraão. A promessa estava sobre Abraão e não sobre Ló. Mas já que ele está lá, vai ser abençoado. Toma posse disso. Tem gente que não gosta de você, mas até ele vai ser abençoado através da sua vida. Tem gente que não acredita em você, mas até ele vai ser abençoado através da tua vida. Só que o crescimento gerou vaidade. Aí começou a brigar os pastores, começaram a discutir entre eles. Aí Abraão convida lá dos dois, tudo está certo. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Presta atenção que a promessa está sobre ele, a hierarquia está sobre ele, mas ele dá prioridade ao sobrinho. Porque quem tem promessa, eu tenho uma frase que eu sempre digo quando eu vou pregar: quem tem fonte não luta por poço, irmão. Quem tem a fonte não sai brigando por qualquer poço, não, irmão. A fonte está com ele, a promessa está na vida dele. Então ele sabe que onde ele pisar, a promessa está com ele. Ele olha para Ló e diz: Ló, a gente cresceu, nós estamos abençoados, procura um lugar melhor para você. Ló dá uma olhada, vê as campinas do Jordão e fala: esse é o lugar. Aí ele vai para um lugar bonito da época. Sobrou o que para Abraão? Deserto. Aí ele está lá na telha. Quando Ló sai de perto dele, a Bíblia diz que Deus convida Abraão e diz: Abraão, sai, vem e vê. Aleluia. Presta atenção. Quando ele sai, a Bíblia diz que o Senhor convida para dar uma volta no deserto. Eles vão. Quando ele vai para dentro do deserto, o Senhor diz: Abraão, agora olha e vê. Presta atenção. Olha e vê. Percebe a promessa. E toma posse disso, porque onde tiver a tua visão, aí está o teu milagre. Ele sai da tenda triste, abatido. Quem sabe na separação do sobrinho foi embora e agora só não tem mais ninguém, né? Só alguns que estão aqui, mas ele cresceu. Aí Deus diz: olha, o negócio é com você. Separou, então vem aqui, sai para fora, olha e vê. A Bíblia diz assim, que Deus disse a ele: até onde os teus olhos alcançarem, eu te darei. Não, peraí. É por isso que a gente não sai do lugar, porque a gente não consegue ampliar a nossa visão. Presta atenção, não é porque você é profeta que
você ver tudo. Vou te provar. A Bíblia diz que logo depois que Elias foi tomado, Eliseu assume as escolas de profeta. Está no Jordão trabalhando. A Bíblia diz que caiu no machado. Por que caiu no machado? Porque quem estava lá embaixo teve visão. Disse o profeta: olha aqui, está na hora da gente alargar as tendas, vamos crescer, o lugar é pequeno. Visão, escuta, se a visão está com você, Deus não dá visão para quem tem posição só não, meu filho, é para você. Pensa grande, busca grande, olha grande, enxerga mais, que Deus tem coisa maior para você. Agora, enquanto a gente fica preso dentro da tenda, a única coisa que você vai ver é lona. Eu te convido, sai para fora. Eu vou pregar para você hoje aqui. Sai dessa tenda, sai deste mundo seu que você travou aí. Sai desse passado, desmancha isso. Olha, o que era com glória já passou. Deus já te abençoou. Naquilo que você já viveu e você não levantou no altar, passou. Agora Deus te convida para um ambiente maior. Sai para fora, Abraão. A promessa continua com você que perdeu a visão do meio do caminho, mas a minha continua. E é com você. Eu não desisti de você, não. O milagre de Deus para a tua vida é com você, não é com A nem com B, é com você. Não sai para fora. Está na hora de ampliar a visão. Sai desse ambiente que você está vivendo, porque senão você não vai para lugar algum. Abraão, sai para fora, olha e vê até onde os teus olhos alcançarem, eu te darei. Qual é o problema? É que nós esperamos em Deus, e quando a promessa não vem, a gente quer dar um jeitinho. Abraão não foi diferente. Agora, o pior de tudo, sabe o que é? Guarda isso. Abraão tinha promessa, mas ainda não tinha aliança. Abraão tinha uma promessa, mas faltava ali uma aliança. Deus muda o seu nome, muda o nome de Sara. E agora no capítulo 15 a Bíblia diz que Deus faz uma aliança com Abraão. Agora presta atenção, faz uma aliança. Abraão prepara tudo, cansa, chega a desmaiar, dorme na preparação da adoração, e Deus não aparece. Até que chega uma hora, no momento da escuridão, que a Bíblia diz que um fogo se acende no meio de um tacho. Aleluia. E segundo a aliança que era feita na época, quem fazia aliança passava de mão dada no meio dos animais, manda de um lado, manda do outro, né? E sabe qual era a frase que dizia? Faça-se assim no tal que quebrar a aliança. Cortava o animal no meio e morrer. Abraão podia fazer isso? Claro que não. Ele não tinha forças para isso. A escritura aos Hebreus disse: Deus jurou por si mesmo. Aleluia. Sabe quem passou no meio dos animais, sacrifício? Abraão não passou junto, Deus passou sozinho. Dizendo: fica tranquilo, Abraão, a promessa é minha. Eu estou jurando por mim mesmo que o que eu te disse eu vou cumprir. Você tinha uma promessa, mas agora você tem uma aliança. Eu tenho uma aliança contigo, Abraão. Eu estou passando, você não pode, mas eu mesmo vou garantir a tua vitória. Você parou para perceber o que Deus está dizendo para você? Você não pode, mas Deus está dizendo: mas eu mesmo vou garantir a promessa na tua vida para fazer cumprir. Eu vou fazer isso. Abraão faz uma aliança, irmão, mas os dias se passam e a promessa não vem, porque o menino saiu com 75 anos, né? E a promessa veio se cumprir depois de 25. Davi também foi ungido, mas depois de 15 anos foi que ele foi para o trono, né? José, se eu estiver enganado, 7. Presta atenção que o negócio é bem complicado. Mas a promessa e a aliança existe. Como demorou, Sara apavorada, querendo ser Agar. Tem um filho, está tudo certo, tudo bem ajeitado. Mas Deus disse: não, meu filho, a promessa vai vir de você e Sara. É de você e Sara. Nasce o menino, segunda, ele deixa tudo bem ajustado, parece que está perfeito, mas Deus disse: mas não é dele a promessa. Irmão, não inventa a promessa que Deus não fez. A que ele fez ainda está de pé.
E eu vou dizer uma coisa para você que parece heresia, mas não é. Deus não renova promessa na vida de ninguém, Deus cumpre promessa. Porque quando Ele fez a promessa, Deus não erra. Se Ele disse é isso, vai ser isso. Ele não sai renovando porque Ele errou. Ele cumpre aquilo que Ele disse para você. Mas a Bíblia diz que Abraão percebeu que estava demorando, Sara ficou meio apavorada, nasce um filho, não é dele. Mas daqui a pouco Abraão está lá nos cavaleiros de Mamre, dentro da tenda, sentado à porta. Deus fala com ele, mas de repente, escute. A Bíblia diz 3 homens, a Bíblia não diz 3 anjos. Guarda isso. A Bíblia diz que Abraão está na porta da tenda e ele sai de longe. Ele vê 3 homens, alguns textos dizem 3 varões. Tem pregador que empolgadinho diz 3 anjos, 3 homens. Ele viu muito longe. Mas Abraão tinha um sentido. Abraão tinha algo dentro dele, mas tão tremendo, que quando ele viu, ele não viu os anjos iluminados naquela hora, ainda que eles viessem com propósito. Mas a Bíblia diz que quem estava ali era 3 homens. Presta atenção. Mas quando Abraão viu, ele percebeu que tinha algo diferente. Primeira atitude de Abraão, mesmo tendo errado e tendo aliança com Deus, é não deixar Deus passar desapercebido. Nós estamos aqui no culto. Olha para esse crente que está do teu lado. Vê se ele já deixou Deus passar por ele desapercebido. Às vezes Deus está ministrando na nossa vida, no nosso coração, e a gente não está nem aí. Por quê? Porque dá a impressão que o culto já acabou e a gente tem que ir embora. Eu tenho uma coisa para dizer a você. A Bíblia diz que Deus vela é pela sua palavra. O que você diz não significa nada para mim, nem a irmã, nem os obreiros, nem ninguém. Agora o que Deus diz, acredite, Ele vela por aquilo que Ele está dizendo. Quer ser abençoado? Não deixe o Senhor passar desapercebido. Percebeu o que Ele está falando? Puxa para dentro da casa. Aleluia. Opa, Senhor, não passes de mim. Fica um pouco aqui. Aleluia. Quer ver uma coisa? Eu acho que já contei isso alguns anos atrás, pastor. Eu trabalhava numa empresa, isso serviu para mim, eu nunca esqueci disso. E eu trabalhava e eu tomava conta da segurança. E eu, naquele período, ganhava muito bem. E pregava todo dia. O que os pastores faziam? Me buscavam na porta da empresa. Buscavam na porta da empresa. E chegou uma época, muitos anos atrás, eu acho que vocês lembram do Olerite, né? Lembra do Olerite? Eu fazia muita segurança dentro das empresas, né? Naquela época era assalto dentro das empresas, não era comum, era dentro das empresas. Então eu fazia segurança dentro com a equipe. E naquela época, ganhando bem, pastor, eu peguei um Olerite, pastor, mas chega que estava recheado, eu coloquei no bolso, deu glória, né? Do mês inteiro. Aí o pastor foi me buscar na porta da empresa. Aí ele ia várias vezes, mas nesse dia ele disse o seguinte: varão, eu não consigo te buscar. Eu disse: é mesmo? Eu disse: é, não dá para te buscar hoje. Eu preciso marcar um lugar com você, lá em São Bernardo, lá no Baeta. Você vai lá, pega o troço, vai lá, para lá, me espera em tal lugar que eu vou te esperar lá. Disse: tá bom. Aí eu fui, peguei o troço com aquele monte de dinheiro, despreocupado, né? Salário alto, e fui. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, parei lá, fiquei quieto, olhando no ponto do troço. Tem um sono hoje lá, não tinha aquele sono lá. E eu fiquei no ponto do troço, olhando assim, de repente, do outro lado passou um rapaz com a bengalinha na mão, assobiando. E ele assobiava, pastor, vocês comigo. E batia a bengalinha, todo carro que parava, ele ia na janela, pedia alguma coisa. E aquilo começou a me chamar a atenção, e eu comecei a olhar para ele. E quando eu comecei a olhar para ele, eu comecei a ficar meio tremendo. Comecei a ficar esquisito. Falei: Senhor, eu não estou gostando do que eu estou sentindo. Não estou gostando do que eu estou sentindo. E comecei olhando para ele, e ele ia para lá e voltava, e eu observando, e eu comecei a ficar meio esquisito. Eu falei: rapaz, de repente lá dentro, sabe quando fala lá na alma, saiu de dentro assim da mesma voz e disse: olha, chama ele. Disse: para quê?
O Senhor disse: põe a mão no bolso, tira tudo que você tem, entrega na mão dele. Eu disse: nunca, jamais. É o Satanás querendo arrancar minha bênção. Porque crente é assim, ele faz de tudo, mas na hora que Deus fala assim: eu quero dinheiro, ele diz: não, é o inimigo, é o cão. Aí eu disse: não vou, de jeito nenhum. Comecei a passar mal, comecei a tremer. Um ficava esquisito, foi indo, e eu mexia, virava. E eu não queria olhar para o rapaz, mas o rosto virava para ele de novo. Eu falei: não, Senhor, eu não posso dar o dinheiro. Eu trabalhei o mês inteiro. Esse cara não fez nada. Tira tudo que tem, chama ele e entrega. Quando o pastor Zacarias disse: eu não suportei mais, eu disse: nossa, vem aqui. Aí ele veio assobiando. Até eu assobiava nessa hora, velho. Veio assobiando, um hinozinho, e veio, chegou perto de mim com a bengalinha, parou, olhou para mim e disse: pois não. Eu disse: Coloquei a mão no bolso. Irmão, olha, eu fui muito incrédulo, porque eu peguei tudo que eu tinha na mão e falei: olha, pega e some da minha frente, antes que eu me arrependa. Peguei o olheirinho para fazer, entreguei na mão dele assim, e eu pensei que ele ia embora. Ele ficou parado olhando para mim. Daqui a pouco ele disse assim: não está faltando nada. Eu disse: o quê? Não está faltando nada. Eu no bolso, uma moeda, irmão, caiu do olheiro. Eu peguei e entreguei para ele. Ele olhou para mim, disse obrigado, e foi embora. Quando ele foi embora, você sabe quem era o pastor que foi buscar? O Flávio. O Flávio era novo convertido. Eu ganhei o Flávio para Jesus, velho. O Flávio era novo convertido. E o Flávio tinha na época um sapão branco, a gente chamava de sapão, que era um escortão branco, todo invocado que ele tinha. E ele estava começando ainda, e ele, quando eu entreguei para ele para o rapaz: Flávio é doido, irmão. O Flávio, talvez ele esteja até me ouvindo, mas do outro lado, o Flávio, quando vê você no meio da rua, dá medo. Ele: toma, varão, Pai Senhor. Eu falei: santo de Israel, né? Do outro lado ele disse: ô varão, olha eu aqui. Eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, foi olhar para o rapaz, né? Cadê o rapaz? Eu falei: mas não é possível, ele não é ninja. Eu vou atrás dele. Quero saber para onde esse foi com o meu dinheiro. E fui, pastor, atravessei a rua. Pera um pouquinho, mano. Atravessei a rua, do outro lado. Não fui perto de um poste, tinha um hotel assim. Eu fui, olhei, cadê o rapaz? Subiu, pastor. Falei: mas não é possível uma coisa dessa. Mas eu já tinha dado dinheiro. O que é que eu vou fazer? Fui pregar. Detalhe: a igreja era menor do que isso aqui, ó. Garantido que eu não ia receber nada de ajuda, né? E antigamente o povo dava 30 para você colocar gasolina, e nem carro não tinha. Mas eu fui, todo mundo era amigo meu. Eu fui lá, preguei todo empolgado, né? Quando eu acabei de pregar, veio aquela tristeza: meu dinheiro. Fui lá na porta, que a gente é incrédulo, pode acreditar. A gente deixa as bênçãos passar por nós só porque a gente acha que não é Deus que está falando conosco. Eu estou na porta quietinho lá, pensando no que eu ia fazer para pagar as contas. De repente saiu uma menina da igreja, correu, disse: pastor, o pastor pediu para te entregar. Sabe aquele negócio que coloca no teu bolso para tentar disfarçar? Irmão, quando você for abençoar alguém, você disfarça não, porque eu abençoei a vida dele. Tem gente que fica se escondido, parece que está assaltando. Não, você está semeando, meu filho. Você está semeando. Quando a mulher foi semeada das outras lá, Jesus estava olhando. Tem gente que fica meio escondido. Não, você está semeando a vida de alguém. Semeia, ora junto com ele, faz alguma coisa para Deus abençoar a tua vida. Não fique escondido com aquilo que Deus colocou na tua mão, não. Mas a menina chegou e disse: olha, só porque o pastor mandou te entregar. Eu pensei: R$30, 30. Colocou no meu bolso, me olhei, fiquei quietinho lá. Daqui a pouco veio um Flávio todo: vamos embora, varão, vou te levar para casa. Eu falei: ainda bem, porque senão eu ia perto, né? Porque eu não tenho dinheiro nem para passar. Eu não falei nada, fiquei quietinho. Fui embora. Quando eu cheguei em casa, e eu pus a mão no bolso, irmão, diante de Deus que está no céu. Quando eu coloquei a mão no bolso, o envelope não estava fino do jeito que a menina colocou. Aí eu pus a mão no bolso, mas sabe aqueles crentes curiosos? Meu Deus, o que aconteceu? Eu tirei o envelope. Quando eu tirei o envelope, eu já fiquei assustado por causa do tamanho da igreja. Eu falei: não, tem alguma coisa errada, mas eu vou olhar. Abri o envelope, pastor José, comecei a espalhar acima da cama assim. Quando aquelas notinhas começou a abrir, eu
falei, Jesus. Fui abrindo. Eu falei, vou contar, eu tenho que contar. E comecei a contar, pastor Velho. Eu acabei de contar, tinha 3 vezes mais do que eu dei para o homem. Não, peraí que você vai dar mais glória ainda. Peraí que você vai dar mais glória. Aí eu, Flávio, meu filho, olha, colocaram o envelope no meu bolso errado, é dinheiro da igreja, que não é meu, não sei o que, tal. Eu falei, varão, mas quem te deu? Foi uma menina que passou lá, uma menina da igreja. Não, varão, você está enganado, na nossa igreja não tem criança. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho, Deus tem promessa na tua vida. E talvez o Senhor está talvez o Senhor está batendo na tua porta o tempo inteiro e você não está dando a honra que Ele merece. Não deu, aleluia. Não deixa o Senhor passar desapercebido. Às vezes é nas simples coisas e você não consegue adorar o nome do Senhor. Tem hora, eu não sei se já passou por você. Às vezes você pensa numa coisa simples, uma vontade de comer um chocolate, seja lá que for, de repente alguém chega e leva um chocolate para você, você olha, mas meu Deus, como é que pode? É Deus providenciando. É nas simples coisas que Deus é glorificado. Não deixa Ele passar na porta da tua tenda desapercebido, porque Deus tem coisa maior para você. Deus quer cumprir a promessa dEle na sua vida. Mas quando Ele passa na porta da tenda, a gente não dá honra para Ele. Só porque a gente brigou com o parente, só porque teve problema, se separar de alguma coisa, e a gente não dá honra ao Senhor. Mas escute, não deixe o Senhor passar desapercebido. Segundo, se prostra diante dEle, adora a Ele, engrandece a Ele, aleluia. Agora presta atenção. Abraão disse, fica aqui, que eu vou buscar o sacrifício. Tem uma mensagem, pastor Zé, que eu estou preparando para o ambiente lá. Presta atenção nisso aqui. Você percebe quando a gente vem na igreja, a gente sempre vem buscar? É ou não é? Quando Abraão percebeu que era Deus que estava ali, e que ele não tinha oferta nenhuma na mão, ele disse, espera aí, fica aqui, não sai daqui não, que eu vou buscar uma oferta do Senhor. Escuta, quando você entra na presença do Senhor, não é para pedir a Ele. Primeiro você entrega o que você tem no altar. Sara, a promessa é para nós. Então participa, minha filha. Vai lá, chama alguém, prepara um cozido, amassa alguma coisa aí. Vamos, porque a promessa é para nós dois. Mas não, eu já tenho quase 100 anos, olha, já estou velhinho, 90 anos aí. Não importa, minha filha, dá para fazer um cozido, faz. Não chama o certo, prepara tudo, porque a bênção não é só para você. Levanta a tua mão que eu quero profetizar de olho aberto. Enquanto você está aqui entregando o melhor para o Senhor, Deus vai alcançar também a tua casa, a tua família. Deus vai alcançar também a tua vida. Quem toma posse nesta noite deste milagre, aleluia. Enquanto você está aqui, chama alguém e diz, não, vamos, prepara a adoração, prepara o louvor, vamos entregar a Ele. Não deixa Deus passar desapercebido. Não viva momento de emoções, de momento apenas se arrepio, não. Seja dia a dia. Talvez amanhã você vai sair na rua, você vai encontrar alguém que vai ministrar sobre a tua vida. E você está esperando que venha um querubim com asa de fogo, não. Deus te prova no mínimo, no pouco, para te colocar no mundo. Quer ver uma revelação? Jacó estava fugindo, pastor Zacarias, do seu irmão. Quando ele chega no meio do deserto, percebe que o lugar que ele vai chegar também é Betel. Aleluia. Quando ele chega no deserto, não tem travesseiro, não tem providência, não tem nada. Ele arruma uma pedra, coloca, deita na pedra, e a Bíblia diz que ele sonha. Tem uma visão no meio do deserto, porque deserto também Deus traz visão. Deus também traz visões no meio do vale. Está no deserto, coloca uma pedra, deita. Quando ele tem uma visão, a Bíblia diz que ele vê anjos que subia e que descia.
Por várias vezes a gente se para pensando, né? Nossa, e a gente não se apercebe disso. Perceba que o anjo não descia e depois subia. Ele subia e depois descia. Depois você vê. Ele sobe e depois ele desce. Pastor, por que ele sobe e depois desce? Porque ninguém recebe nada de cima sem antes entregar. Percebeu? Na verdade, oh, aleluia, presta atenção, irmão. Primeiro Jacó estava dando, adorando. Deus pegou, levou e depois ele trouxe a bênção. E a gente não veio aqui para buscar. Primeiro a gente entrega. Não tem presença de Deus sem entrega. Não tem mudança sem entrega. Não tem nada se você não entrar na presença de Deus e tiver um compromisso com a aliança que Ele fez com você. Então nesta noite não adianta. E a gente passa 3, 4, 5 dias em congresso, em festa, em vigília. Se nós não nos entregarmos nessa noite, o Senhor está dizendo: eu vou mudar a tua vida, mas eu estou à porta da tenda e você não entregou nada, vai buscar. Deus é paciente, Ele espera. Traz a tua adoração, traz o teu louvor. Depois que ministrou e trouxe a bênção, presta atenção. Quando trouxe a bênção, aí o Senhor disse assim, um deles, a Bíblia diz: onde está Sara? Presta atenção que as visões estavam diferentes. Abraão estava fora, Sara estava dentro. Abraão já estava falando com o Senhor, mas Sara estava escondida atrás da porta. Não tenha curiosidade de falar com Deus, fale com Ele, porque Ele está na porta da sua tenda e você está escondida atrás da porta. Não se esconda atrás da porta enquanto Deus está na porta da tenda. Ele ali na tenda. Aí o Senhor vem com a palavra e diz: olha, pelo tempo desta vida, ou daqui a um ano, presta atenção que Deus não disse assim: eu vou enviar um anjo. Ele disse: eu virei, eu vou, mas eu vou sair daqui e vou te fazer uma promessa. Chegou o tempo. Pelo tempo dessa vida eu voltarei e Sara terá um filho. Aleluia. Perceba que depois de toda a adoração vem o cumprimento de uma promessa na vida. Era para você ter tomado posse disso. Por quê? Porque congresso, festa, seja lá o que for, campanha, debaixo de uma temática, ela é inspirada pelo Senhor. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É Deus dizendo à igreja aqui: não há nada que eu não possa fazer por você. Entrega, porque eu estou liberando sobre você. O prazo já está dito, é 1 ano. Daqui 1 ano pode acreditar, Isaac vai nascer, o milagre vai acontecer, uma bênção virá, e eu serei testemunha, porque eu vou, mas eu voltarei e Sara terá um filho. Você pode entender o que eu vou dizer? Não toma isso literal, não, tá? Literal está minha esposa, a minha bênção está sendo gerada lá dentro. Mas presta atenção. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a partir dali, o milagre começa a ser gerado. Aleluia. E milagre que está sendo gerado é para ser liberado sobre a tua vida. O que é que você projetou hoje, aqui e agora? E Deus está dizendo: isso não é impossível para mim, eu posso fazer. Sai da tenda. Para de sorrir com aquilo que Deus está falando com você. Porque o que Deus disse não é brincadeira. Tem uma nação que depende de você. Tem uma casa que depende de você. Existe muita coisa que depende de você. Eu voltarei, Sara terá um filho. Sara está atrás da tenda, porque quem não tem contato com Deus fica atrás da porta, só sabe rir e debochar das promessas de Deus. Quem fica atrás de porta é só para deboche. Mas quem está à porta da tenda está recebendo a palavra. Eu voltarei, Sara terá um filho. Já parou para pensar? Se eu tivesse 99 anos, 100 anos, bonitinho, assim, um rapazinho de 100 anos, e a minha esposa tivesse 90, acredite, quando nós viéssemos no culto aqui na Admip,
Os médicos do mundo inteiro estariam sentados aqui para avaliar o que aconteceu. Está preparado para todo mundo ver o que Deus vai fazer na tua vida? Tem gente que acredita que Deus não pode mais gerar um milagre por causa do tempo. Deus não é condicionado a tempo, Ele dá ordem ao tempo. Eu voltarei, Sara terá um filho. Se fosse hoje aqui no São Ciro, chegasse uma mulher de 90 anos para dar a luz, o que você acha que ia acontecer? Ia ter uma guerra, uma confusão. Médico do mundo inteiro ali esperando, avaliando, olhando o que estava acontecendo. Mas eu fico imaginando, isso é um pensamento meu, filho. Imagina se Sara estivesse aqui em um hospital, Abraão na sala de espera, suando, meu Deus, será que é verdade que o menino vai nascer, vai acontecer? Irmão, eu fico pensando assim, na hora que o menino grita lá dentro e alguém diz, nasceu! Quando o pastor Geraldo diz, nasceu, pensamento meu, a porta do consultório também abre. Aí entra o mesmo ser que estava à porta da terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Fico imaginando ele olhando assim, pastor Francisco, pega aquele irmão. Parabéns. Está preparado para o milagre? Deus vai gerar um milagre dentro da tua casa, meu filho. Aleluia. Deus vai gerar um milagre, entenda bem o que eu estou dizendo para você. Se Deus prometeu, vai ter o dia da chegada dele, ele vai chegando devagarzinho, você nem percebe, mas ele disse, olha, tem tempo para começar, tem tempo para terminar, e quando terminar eu vou chegar lá para confirmar o milagre. Eu não disse a Abraão que o menino ia nascer, aleluia. Eu não disse a Abraão que o menino ia nascer. Agora presta atenção que a hora de rir é agora, é em comemoração. Deus é tão tremendo que até isso ele faz, né? Na Sara riu, então tá bom, coloca o nome do menino Isaac, que agora ela vai ter motivo de rir. Riu por não acreditar, mas agora ela vai sorrir, porque eu cumpro promessa naquilo que eu tive na vida do meu Pai. Toma posse nessa noite, Deus está pronto de entrar na sala do consultório e dizer para você, eu disse que eu voltava, eu disse que eu ia cumprir. Se Deus disse que Ele ia cumprir, acredite, talvez esta noite seja a noite dele entrar na tua família, na tua casa, dele restaurar, dele curar, dele transformar e te dar para você motivo de riso. Por quê? Porque quando alguém ri e que pensa que não vai acontecer o milagre, ele libera uma palavra e faz uma pergunta sem resposta até hoje. Não haveria coisa alguma impossível ou difícil para mim? Não, ninguém consegue responder. Por quê? Aleluia, porque ele respondeu lá em Lucas 1:37, aleluia, quando diz todas as coisas são possíveis ao Senhor em todas as suas promessas. Se coloque em pé, por gentileza, para dar a impressão que está acabando. Presta atenção no que eu vou dizer. Outro dia, pastor Francisco, eu me parei pegando, na hora que eu estava estudando, pastor Rogério, eu pensei o seguinte, porque o anjo aparece, em Lucas 1:37 aparece, né? Uma vez a Maria, outra a Isabel, né? Mas ele faz a mesma promessa, e a resposta das duas é igual. Como se fará isso? Quando Zacarias diz assim, como é que isso vai acontecer? O que aconteceu com ele? Ficou mudo. Quando foi? Por que Maria não ficou muda? Quando ela falou a mesma coisa. Vou te responder. É que Maria não estava pedindo nada. Presta atenção. Zacarias pediu, Deus deu, murmurou, ficou mudo. Vai ter hora que Deus vai enmudecer alguém para dar voz a quem vai nascer. Glória a Deus. Não, peraí. Tem hora que Deus silencia o murmurador. Um dia perguntaram a João, quem é você? Ele não disse eu sou João, ele disse eu sou a voz. Eu sou a voz. É mais ou menos assim, meu pai se cala lá, eu falo aqui. Porque o murmurador se cala lá, mas Deus dá voz a você aqui. Não tem muita gente nessa hora
pensando, caluniando, falando, dizendo não vai, Deus vai silenciar o caluniador, aleluia, para dar voz para alguém. Bendito seja o nome do Senhor. Sara sorriu agora, mas como ela participou na hora do sacrifício, ela sorriu com a bênção. Então não fique de fora dessa. Adora o Senhor junto com Abraão, adora o Senhor com quem está perto de você, porque o Deus que está à porta da tenda é o Deus que vai voltar daqui a um ano. Mas quando ele voltar, a promessa já está na tua mão. Você crê nisso? Feche os teus olhos por gentileza. Graças a Deus. Oh, aleluia. O que é que você está pensando? O que é que você está imaginando aí agora de para Deus? Você acha impossível? Eu o barulho velho na classe e alabar o Espírito de Deus está te tocando hoje, está à porta da tenda. Entregue a sua adoração a Ele e receba a ministração de Deus sobre a tua vida. Vai haver cura, vai haver milagre, vai haver prosperidade. Às vezes Jacó tem que sair mancando de volta de Jacó para ele entender que Deus que cumpre promessa também anda no vale. Deus está tocando em você aqui nesta noite, está tocando em quem está nos ouvindo nesse dia, porque a promessa dele continua. Sai de trás da porta, vai preparar o teu sacrifício, a adoração, porque é tempo de milagre, é tempo de Deus mudar a tua vida. Deus está te dando motivo de riso, Ele está restaurando você, Ele está te dando força. Você é profeta, você tem chamado, Deus tem milagre na tua vida, mas do jeito que está não dá. Sai, Sara, de trás da porta, porque Deus quer cumprir promessa na tua vida. Greve a calamara, cede a vai. Fecha os teus olhos aí. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é aleluia, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que mel, e me tira dessa prova, que me leva até os céus. Chave, fogo e vento forte que passou, já vivi tantos, mas sua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão aleluia no seu colo altíssimo. Não há demônios nem diante da sua voz. Não há doença, de pé diante de nós. Antes se acalma,
ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.